Você acredita que depois de um abuso a mulher pode conseguir sentir prazer? Tony. Seríssimas. Tony, até me dói a alma. Até me dói a alma. Porque normalmente os abusos acontecem na infância e na adolescência, dentro das casas, pelas pessoas que eram para protegê-las. Isso que me dói a alma. Não é desconhecido na rua. O abuso, ele não é desconhecido. O abuso acontece normalmente com pessoas dentro de casa, que a família confia e muitas vezes membro da família. E aí já começa a complexidade. Porque, independente de ser criança ou adolescente, tem a expectativa da proteção, do cuidado e da confiança. E essa pessoa acaba, né, essa criança, esse adolescente acaba sendo abusada e meninos também são abusados, tá? Sim. Muito. Só que são mais retraídos. Não falo. Hoje as mulheres também não falam, mas têm aberto mais para esse assunto. Mas enfim, o que acontece nessa questão do abuso? Há uma sensação de culpa muito grande para a sobrevivente do abuso, Tony. Ela se sente culpada pelo abuso, pelo ato. Por quê? Porque fez uma brincadeira que não devia, porque estava perto. Ela como se ela estivesse provocado o ato naquele adulto ou naquele, né, abusador. Isso não acontece. Mas a pessoa cresce com esse sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa, se ele não for tratado, ele vai para os extremos. Ou a pessoa passa a repelir toques e de qualquer pessoa ela não consegue abraçar, ela não consegue que o outro coloque a mão nela de forma alguma, arrepia, porque aquele toque remete à lembrança de algo muito dolorido para ela, mas muito dolorido. Esse é um extremo. O outro extremo é que o corpo responde mesmo ao abuso, infelizmente, Tony. Você sabia? E aí vem um outro sentimento de culpa. E aí a pessoa quer compensar essa perda, quer compensar essa culpa, porque ela tem culpa, porque ela se sentiu, ela que motivou aquele abuso, porque o corpo respondeu de certa forma, o toque, ela no início poderia gostar. Infelizmente isso acontece e esse misto de sentimento abre um buraco na vida dessa pessoa. E aí, em função desse medo, desse receio, dessa frustração, dessa culpa, o outro extremo é ela começar a se envolver com muitas pessoas e buscar no sexo, na prática do sexo, muitas vezes orgias e uma prática desenfreada, a solução para aquela dor que ela tem. Entendeu? Então vai para o extremo. Nenhuma dessas duas opções está a solução. A solução é sempre o meio termo. Primeiro, a pessoa precisa entrar em contato com essa ferida dela. A gente só cura uma dor quando a gente reconhece que a gente tem aquela dor. E para isso precisa de ajuda. Ela precisa de profissionais capacitados que atendam ela e façam que possam contribuir com que aquela dor mude, para que ela possa entender que ela não é. Eu não gosto nem da palavra vítima, eu gosto da palavra sobrevivente, porque ela sobreviveu a algo terrível, a um massacre na vida dela, e que ela não tem uma vírgula de culpa pelo ato do outro. Se o outro fez aquilo com ela, é por causa da índole do outro, é por causa do caráter do outro, é porque o outro é problemático. Não tem nada a ver com ela. E aí ela tira a culpa do ombro. Quando ela tira a culpa do ombro, ela consegue olhar para aquilo de forma diferente. A dor vai existir, mas ela não vai existir como uma ferida. Ela vai existir como uma cicatriz. Entende? Mas precisa ser olhado, Tony. Precisa ser cuidado. Agora, Patrícia, também no caso, existem abusos no casamento, também enquadra na mesma situação? Normalmente, quando a gente fala do abuso, Tony, a gente se remete normalmente, vem na imagem a criança ou o adolescente, mas se remete também. Nós temos, aí ele vai para uma outra vertente, que é o que a gente chama de estupro marital, que é o marido, né, o companheiro, forçar a mulher a ter relação sem ter o consentimento ou a vontade. É crime. Homens, isso é crime, você não força mulher nenhuma. É minha mulher, não é sua, não. Ela está como sua esposa, ela é dela. Ela pertence a ela.
E aí, isso também pode acontecer. Normalmente, mulheres que passam por relações abusivas na vida adulta, ela tem dificuldade de se abrir para novos relacionamentos, ou então se abrem para padrões repetitivos. Onde está a solução para isso? Ela precisa olhar para essa dor dela. Onde está essa dor dela? O que aconteceu que ela se permitiu viver um relacionamento abusivo? A pessoa, um abusador, seja ele, né, dentro do casamento, seja dentro de casa, não vem com estrela na testa. Então vamos pensar uma mulher adulta que se envolve com um homem e esse homem passa a ser o abusador dela, passa, né, a ser aí a maltratá-la de todas as formas. Ele não vem com estrela na testa. A pessoa, ela entende que tá casando com um príncipe, né? Ninguém casa com sapo. Ninguém se relaciona com sapo. Ninguém quer beijar sapo para virar príncipe. Quer beijar o príncipe logo de cara. E aí o que acontece? E os indícios vão chegando e a pessoa não vai percebendo. E ele vai chegando sutilmente, ele vai chegando devagar. E não é de repente que se torna um abusador. Isso vai acontecendo, isso vai tendo indícios. E aí o que acontece? A pessoa, ela sofre tanto que ela ou se fecha muito e aí não quer saber de ninguém mais. Inclusive, Tony, mulheres que passam por abusos, ela tem uma grande possibilidade de desenvolver vaginismo. O que é vaginismo? É o fechamento do canal vaginal, das paredes do canal vaginal. Porque ela se fecha tanto para relacionamento, porque aquilo dói tanto nela quando ela pensa em ter relacionamento com alguém, que o corpo responde. O nosso corpo, ele responde ao nosso emocional a todo tempo, entendeu? Então, voltando à pergunta aí, né, da pessoa que fez, se é possível ela ter prazer? É possível, sim, mas ela precisa de cuidados para que ela possa tratar essa ferida passar a ser uma cicatriz, ela tirando a culpa das costas dela, ela não tem culpa nenhuma, entendendo que ela é uma sobrevivente e trabalhando esses sentimentos dentro dela. E entender que o ato que aconteceu com ela não é de responsabilidade dela, é referente ao outro, ao mau caráter do outro, à índole, entendeu? Ou seja, a primeira coisa, ela tem que reconhecer a dor, saber que tá doendo e procurar ajuda. E procurar ajuda. Exatamente. Aí vem a questão do autoconhecimento, sabe, Tony? Ele é fantástico em todos os momentos. Eu tenho a mentoria, que aí é o atendimento individual às mulheres, que pode ser online ou presencial, e eu tenho mentoradas que passaram por abuso. E eu me solidarizo, assim, com essa dor, sabe? Eu ali, nas histórias, não tem como a gente não se comover, mas é possível mudar. É possível mudar essa direção, mudar esse olhar para encarar a vida de uma nova forma. Como ela passa a entender que ela é uma sobrevivente, ela busca força só com essa mudança de nomenclatura. Você acredita? Vítima se vitimiza, fica no sofrimento. Uma sobrevivente, ela entende que ela sobreviveu a uma catástrofe, a um problema. E aí ela busca força. Coisas pequenininhas que a gente pode fazer, Tony. É incrível, né? Incrível. É o poder da mente, né? É o poder da mente. Verdade.